A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Quero dar a Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação, seja para sempre hoje. Quero também agradecer a todos que me acompanham nas redes sociais, todos os ouvintes, participantes, amantes, até mesmo da Palavra de Deus. Hoje, o que me chama a atenção, o livro de Êxodo sobre o nascimento de Moisés. Uma história que relata a vida de um homem que não era para ter nascido, pelas leis que o país, ou que a nação dele estava naquela época transgredindo, né, que todos que nascesse homem, macho, tinha que morrer. Porém, o que eu observo na leitura aqui do Êxodo 2 é que Moisés, a história de Moisés é um exemplo para mostrar que quando Deus tem um propósito, tem algo na vida de alguém, nem a morte, nem os principados, nem os reis, ninguém pode impedir a trajetória ou o propósito que Deus tem para fazer. Observando aqui que no versículo 2, e foi-se um varão da casa de Levi e casou com a filha de Levi, né? E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo ele era formoso, escondeu por 3 meses. Então, como naquela época as leis eram severas e tinha que obedecer, aquela mulher ela escondeu o filho. Ela escondeu o filho por 3 meses, porque senão eles iam matar o filho dela. E já que não podia esconder mais, ela fez uma arca de junco, né? De juncos, de betume e pés, e pondo nela o menino, o junco, colocou ali na beira de um rio, né? Algumas pessoas já conhecem essa história, que Moisés foi colocado à beira do rio, dentro do cesto, né? E foi levado pelas águas. Mas a irmã dessa mãe ficou observando Moisés ir embora. O interessante, olha o que Deus fez. Deus preparou a filha de Faraó, a filha do rei daquela época, que estava com essas leis, esses processos, né? Colocou ela naquele momento para estar ali, na beira do rio. Quando ela viu aquela criança, ela teve compaixão, né? Ela sentiu, assim, um amor pelaquele menino. Olha só, gente, é coisa de Deus. Se você observar aqui, por que ela passou naquele momento na beira daquele rio? Sendo que naquela hora, Moisés, a criança, estava descendo pelas águas. Sinal que, se você observar, você vai ver que estava no lugar certo, no momento certo e na hora certa. Então, a mãe do menino ficou com ele 3 meses. Quando ela colocou, mal sabia ela que aquele momento que ela ia colocar era o momento certo também para ela colocar nas águas, porque já lá embaixo já tinha uma providência esperando aquela criança.
já tinha uma providência esperando aquele bebê, naquele momento, para estar passando por ali, para que aquela criança fosse resgatado. Olha que interessante. Ó, e sua irmã postou de longe, a irmã ficou de longe olhando, para saber o que havia de acontecer. No versículo 5 fala, e a filha de Faraó desceu para lavar-se no rio. Ela ia tomar um banho. E as donzelas também passeavam à beira do rio, né, as donzelas. E ela viu a arca no meio do junco e enviou as criadas para tomar, para pegar aquela arquinha, né, que era Moisés que estava ali. E abrindo, viu o menino. E ela viu o menino chorar, moveu-se de compaixão. E disse, dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, irei eu chamar uma ama das hebreias que cria o menino para ti. A irmã na hora falou para... A irmã estava observando, a irmã correu e falou assim, nossa, a senhora achou? Que legal. Eu vou buscar ali uma hebreia para cuidar dessa criança aí para a senhora gostou dele? Ela falou, ok, pode buscar. Olha só, gente. Interessante a história de Moisés pelo fato de Deus fazer um milagre acontecer no momento que era necessário. Porque senão, hoje não estava falando de Moisés, e Moisés também não tinha libertado o povo de Israel, e Moisés também não tinha tocado com a sua vara nas águas, e o mar também não ia se abrir, nada disso ia acontecer. Mas era necessário esse dia, esse momento. Então esse momento, esse dia foi marcado. E hoje nós estamos narrando essa história, que foi marcado na vida de Moisés e de sua mãe e da sua irmã. E da princesa também, que é filha do rei. Então disse sua irmã, irei chamar, no versículo 7. Êxodo 2, versículo 7. Que cria o menino para ti. A filha de Faraó disse, vai. E foi a moça e chamou a mãe do menino. Engraçado que a moça chamou a mãe dela. Falou, não, vou chamar uma hebreia. Ela chamou a própria mãe. A mãe do menino cuidou do próprio menino. É coisa de Deus ou não é? Então, meus irmãos, ó, e a filha de Faraó disse, vai chamar a moça. Então ela disse a Faraó, levanta o menino, cria, e eu vou dar um salário para você ainda, para você criar essa criança. Ela ainda ganhou um salário ainda para criar a criança, gente. Preste bem atenção. Quando Deus já tem determinado, já tem algo, já tem algo elaborado, firmado, não tem impedimento, porque Deus, ele usa maneiras, ele usa formas, ele usa jeitos para que venha acontecer. Muitas vezes nós queremos, o homem, a mulher, quer questionar, né? Achando que as coisas são do jeito deles, ou do jeito delas. Mas as coisas, quando Deus quer, é do jeito dele e da maneira dele, do jeito que ele quer. A história de Moisés nos mostra isso. A história de Moisés é muito bonita. Se você vê parte a parte da história de Moisés, que eu não vou contar hoje toda, mas o que me chama a atenção foi o nascimento de Moisés e o jeito que Moisés veio ao mundo e o jeito e a forma que Moisés foi criado e o livramento que Deus deu para ele no momento certo, na hora certa, aonde estava tudo já planejado mais por Deus. Os propósitos de Deus, tá bom? Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor Jesus. Outro dia, outro momento, nós vamos falar também mais um pouquinho da história da Bíblia, das palavras de Deus. E que Deus abençoe. Continue me acompanhando. Siga nós nas redes sociais. Tem aí o... Comenta, compartilhe esse vídeo se você gostou também. Compartilhe com mais amigos, com mais pessoas. Fique com Deus. Paz do Senhor Jesus.